Boa noite para quem já está chegando. Estamos aí começando mais uma live nessa semana de celebração do Dia do Musicoterapeuta. E para mim, antes de começar, eu queria dizer o quanto que eu tô feliz, né? Eu acho que essa semana foi muito rica, foi muito cheia de conexões, lives super importantes aqui, com assuntos muito interessantes aqui no canal. Eu queria agradecer cada um dos participantes que compartilharam comigo aqui essa tela e discutiram um pouquinho sobre as suas experiências, sobre os seus interesses, sobre as suas histórias de vida na musicoterapia. E já aproveito para agradecer a Ju, né, que vai estar aqui comigo, conversando sobre um outro tema que é super importante dentro da musicoterapia, né? Então, eu quero agradecer ao Paulo Bruno, a Val, a Paula, ao Matheus e a Ju, né, por terem topado participar dessa semana de celebração do Dia do Musicoterapeuta. Eu acho que a gente precisa, né, enquanto profissionais, discutir, conversar, né, trazer reflexões e discussões que possam trazer até uma conscientização, né, para as pessoas que não sabem, que não conhecem a musicoterapia, e também entre si, né, entre nós também, entre profissionais, a gente discutir as diversas possibilidades, abordagens, experiências, e isso nos fortalece, né, isso nos une cada vez mais. Então eu acho que essa semana foi para mim tão especial por isso, né, por essas várias possibilidades, desses diálogos, dessas conexões. E deixa eu ajustar aqui essa luz, pronto. E aí hoje vamos conversar um pouco sobre bioética, né? Esse assunto que é fundamental dentro da musicoterapia, e a pessoa que vai compartilhar comigo aqui essa noite é uma pessoa muito maravilhosa, que eu admiro muito, minha amiga também, que é Juliana Lima, né? Eu fiz a solicitação para ela para entrar aqui na live. E olha aí ela. O meu tá em Ju, spam. que linda você tá com essa blusa. Ai, adorei. O logo da musicoterapia arrasou. Arrasou. Tem problema eu ficar assim, eu tenho que botar o celular Eu em acho que você vai pé. ter que colocar assim. O ideal seria isso, se for possível para você. Isso. Aí, melhor. Então deixa eu tirar o fone. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. E aí, gente, a Ju, ela é formada em letras, né? Ela é Oi. musicoterapeuta. Pronto, tá ótimo o som. Ela é musicoterapeuta, ela é autora de livros didáticos, ela é técnica em música, né? Ela também é musicista. E aí, hoje a gente vai conversar sobre a bioética, né? Boa noite, Ju. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Uma alegria te receber por aqui. E aí eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória na música, na musicoterapia, como você está atuando hoje, né? Tá. Oi, Paulinha. Sim, pois é. Eu iniciei a minha vida musical, acho que quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, 15. Fui pro SESI estudar clarinete, na banda do SESI da Barra. Depois eu fui para a orquestra estudar violino, e aí lá eu fiquei 6 meses tocando no segundo violino da orquestra do SESI, né, com o Lasquen. Só que meu desejo sempre foi piano. Aí daí eu fui para o STF, e foi quando eu fiz o curso técnico em música, né, estudei piano lá há 2 anos, mas aí a professora me encaminhou para eu ficar no conservatório. Aí entrei no conservatório de música, né, no Alberto Nepomuceno, e lá estudei piano. E depois aconteceu várias coisas, fui morar em Natal.
sua terra, né? Fui morar em Natal, depois voltei para cá e voltei para a música de novo, passei um tempo sem a música, né? Quer dizer, a música nunca sai da gente, a gente sempre tá com essa vontade de ficar tocando, né? Está interna a nós. Aí aqui eu fui para a Camerata de Cordas da UFC, tocava também lá no segundo violino, né? Voltei pro violino depois de anos, né? Lá eu participei da camerata e também era monitora da extensão, né? E depois fui para musicoterapia, que eu sempre quis ter essa junção. Acho que desde um dia que eu assisti um vídeo que falava sobre uma moça que realizou, né, um grande feito com vários autistas, e eu fiquei pensando, olha, seria algo para mim, que eu com certeza gostaria. E aí estou aqui na musicoterapia, agora, graças a Deus, formada e trabalhando. Que massa, Ju. E tu está atuando com crianças com TEA, né? Isso. Quando eu estava na Graduale, eu fiz o estágio também com TEA, né? A princípio eu queria fazer com surdos, mas não foi possível achar público, né? Aí eu fui para o TEA e realmente foi um grande divisor de águas, porque eu amei trabalhar com TEA. É algo bem desafiador, né? Bem desafiador mesmo. E agradeço até o Paulo Bruno, né, que foi lá meu mentor, a Paulinha, que também conseguiu esse estágio. E para mim foi maravilhoso. Que massa, Ju. Pois é, e aí a gente vai falar um pouco sobre bioética, né? Tu pode, assim, Uhum, introduzir sobre esse tema, o que que é a bioética? uhum. Bom, a primeira live, né, que foi você que fez, foi sobre a musicoterapia, né, e depois a gente conversando, essa questão de que eu deveria trazer, né, aí nós pensamos na bioética, porque é algo realmente muito importante dentro da musicoterapia, né, inclusive, durante todas as lives é meio que um apanhado de tudo, né, a questão da bioética, Sim. que é essa grande disciplina que trata dessas questões delicadas em relação à saúde, né? Por que que a bioética veio, né? Lá no início, na década de, né, bem antes, as pessoas sofriam, né? Elas eram feitas várias pesquisas com o ser humano de uma forma totalmente desrespeitosa, né? E por isso que a bioética veio a existir, né? Foram vários acontecimentos até, né? Várias pessoas precisaram passar por coisas horríveis, né? Tremendas, para a bioética vir e dar, né, uma ajuda, né? Acredito que a bioética é muito importante não só na medicina, mas também na musicoterapia. E é isso, a bioética em síntese assim é a ética da vida, né? O que é importante, o que deve ser tirado para não prejudicar o paciente, principalmente em pesquisas. E essa relação entre bioética e a musicoterapia é super importante, né? Como eu falei, é como se fosse um apanhado de todas as lives, né? Que o Matheus falou ontem tem muito a ver o que eu vou falar hoje, né? Que a Val falou, né? Então, a relação entre a musicoterapia e a bioética é buscar essas respostas, né? Algumas soluções no que diz respeito à música em relação à saúde, no caso, a musicoterapia, né? Como é que essa música pode ser utilizada de uma maneira benéfica que não prejudique, né, o paciente. É, todo mundo. É muito comum, né, a gente. Até um certo construto, e eu também acreditava isso antes de fazer o curso, que é que toda e qualquer música vai fazer bem para toda e qualquer pessoa, né? É, E as é pessoas interessante. acham Pode falar. que a musicoterapia não, tu vai ensinar meu filho a tocar? Eu não. Pode até acontecer, mas não é esse o objetivo, né? A pessoa Exato. acha, não, vou botar aí uma música para relaxar. As pessoas falam muito isso. Não tem Isso. nada a ver com musicoterapia. Isso. Nossa, inclusive tem o que eu vejo como um grande problema, porque fortalece esse senso comum, que é
Ah, tem umas playlists no YouTube, por exemplo, aí tem escrito musicoterapia. Aí é uma sequência de músicas com alguns Hum, aspectos que via de regra, geralmente, assim, trazem algum relaxamento para algumas pessoas, né? A gente precisa fazer várias aspas nesse sentido, porque existem pessoas que não relaxam, né? Eu é. conheço pessoas que não relaxam com sons que geralmente são categorizados como sons relaxantes, que são geralmente, né, sons da natureza, músicas com andamentos mais lentos e mais harmoniosos, sem Instrumentais. muita dissonância, ritmos mais lentos assim, né? E aí isso existem vários estudos que de fato muitas músicas diminuem níveis de estresse e tudo mais, mas o que a gente não pode é receitar e generalizar e tipo assim, ouça tal música você vai tratar, por exemplo, de ansiedade. Eu acho que existe um pouco do senso comum que confunde um pouco, né? Do que é a Sim. musicoterapia e o que é essas, essas, esses construtos, E a assim. musicoterapia não é só relaxamento, né? Não. Eu preciso relaxar, vou fazer musicoterapia, né? Também pode ajudar, mas eu li em um dos meus estudos, que eu nem lembro onde foi, que a música clássica, ela pode, né? Ela é utilizada, inclusive, em alguns hospitais, né? E, por Sim. exemplo, quando eu vou fazer aplicações de variz, o médico sempre coloca as músicas clássicas. Para mim, relaxa. Mas algumas pessoas detestam essas músicas, né? Então, para aquelas pessoas, isso não vai fazer bem. Manda desligar. Então, vai depender muito. Tem a ver com tanta coisa, né? Identidade sonora e o A contexto. questão, a questão que o Benazzo fala, né? Saber qual a identidade sonora do paciente. Por isso que é importante na musicoterapia você fazer uma anamnese, conversar, né? Ou com o paciente ou com os pais, né? Porque quais são as músicas? Por exemplo, nessa minha última, eu perguntei, né? Quais músicas ele escuta, mas as que ele aparenta gostar e as que ele não aparentam não gostar, né? Porque às vezes você mora com, sei lá, 5 pessoas numa casa. Aí o pai sempre escuta Luiz Gonzaga e a mãe sempre escuta Elis Regina, né? Ali é a sua identidade sonora porque você está escutando direto aquelas coisas, mas pode ser que você não goste de um e goste de outro, ou aprenda, porque a identidade sonora também você é meio que educado. Você começa a escutar, começa a gostar, mas também existe a questão de você não gostar, te irritar. Eu, por exemplo, tem muitas músicas que me deixam altamente irritada. Irritadíssima. Não quero escutar essa música. Que me deixa realmente mal, me deixa para baixo, por várias questões, né? Em exato momento, ter escutado aquela música e ter acontecido algo de ruim, ou por conta daquela música ter acontecido algo de ruim. Então, são vários aspectos que deve ser estudado, né? Não é toda música que vai te fazer bem, né? Como o senso comum fala. E E dentro. a questão da bioética. Vai, pode falar, pode falar. Não, continua. Eu ia te perguntar, então acho que você já vai responder. Não, que era. Eu ia Pergunta. perguntar justamente nessa questão da bioética, dentro da musicoterapia, qual que são, assim, a, os pilares, o que a gente entende na musicoterapia especificamente, o que é a bioética? Na musicoterapia tem a questão do principialismo, né? Que são os 4 pilares, né? A autonomia, a questão da justiça, a não maleficência e a beneficência. Só que essas 4 categorias que são estudadas na musicoterapia, tem várias, né? Em várias outras medicinas tem as suas, então na musicoterapia são essas. Aí o que vem a ser essa questão da autonomia, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira mais didática, né? A questão do consentimento. O homem ele tem que tomar suas decisões de acordo com o que ele vai saber. Por exemplo, está na musicoterapia, eu vou fazer, né, fiz lá um contrato terapêutico com o meu paciente, mas ele precisa saber o que é que vai acontecer.
como é que vai proceder as sessões, como é que vai ser o tratamento, quais as finalidades, quais os objetivos, por quanto tempo, vai ter tempo determinado, vai ter tempo determinado. Então, ele tem que saber o que, que vai acontecer para ali ele tomar uma decisão, ou ele ou o responsável pelo paciente. Isso é importante, você conversar com o paciente ou com o responsável, né? Senão, como é que vai ser? Como é que eu vou trabalhar uma pessoa se eu não sei como é que vou trabalhar? O que é que precisa ser trabalhado ali, né? Por exemplo, até que vocês conversou ontem com o Matheus essa questão de trabalhar, de fazer, né? De muitas vezes você está com o paciente TEA, mas eu não sei nada do que é TEA, não sei o que é autismo, não sei como que o cérebro do autista acontece. A gente nunca vai parar de estudar na musicoterapia, né? Terminou a especialização, a gente vai estudar sobre autismo, na época também da graduação, da pós-graduação, e a gente nunca vai... Porque a gente tem que saber sobre isso. Eu tenho até uma amiga que o filho dela é autista, e ele foi encaminhado para um psicólogo, né? A psicóloga não entendia nada de autismo, passou vários meses com o filho dela, fazendo as sessões, depois de uns 5, 6 meses, foi que ela falou, olha, não está dando certo, eu estou prejudicando o seu filho, né, porque eu realmente não sei o que é, não entendo muito de autismo, só que aí, ó, quanto tempo ela não passou com ele, né, isso é fazer, isso é prejudicar, né? Ou seja, ela nem sabia as características que ela tinha que aprender, para poder lidar com o paciente. Então, isso realmente é importante. Então, ela nem sabia o que queria fazer com ele, a mãe também não ficou sabendo, então, não houve esse consentimento, né, do que deveria ser feito. E a questão da justiça, né? O que é que a questão do que é justo, né? Eu vou dar ao meu paciente o que ele merece. Essa questão da justiça, merecimento, né? Então, todos merecem ter um bom atendimento. O musicoterapeuta, ele precisa entender o que ele vai lhe dar. Se eu não tiver nenhuma experiência com isso, eu vou procurar estudar para saber o que eu devo fazer, em que ocasiões várias coisas poderiam acontecer. Por exemplo, eu estou numa sessão e vou trabalhar com crianças de rua, né? Tenho que saber um pouco daquela realidade para eu poder trabalhar com isso, né? Então, são vários públicos. Trabalhar com idosos, então são públicos diferentes. Ou eu trabalhar com autista, ou trabalhar com idosos, pessoas com Alzheimer, trabalhar né, com crianças de rua. Então, você tem que ter esse conhecimento para você passar, né, até fazer o bem. A questão da não maleficência, alguns autores dizem que a não maleficência dá um pouco de sinônimo com a beneficência, né? Existe ainda, mas aí vai depender do teórico. A não maleficência é essa questão de não causar os danos, né? E a beneficência é justamente a ação. A não maleficência eu não vou fazer, não vou causar. Mas a beneficência eu vou fazer uma ação positiva. E essa ação positiva, ela vai causar o bem ao meu paciente, né? Tem aquela questão de não fazer o mal e de fazer o bem. São duas coisas diferentes, mas que elas meio que estão entrelaçadas, né? E tudo isso tudo isso vai para a iatrogenia, né? Que é um termo utilizado muito na medicina. É a questão do erro musicoterápico, né? Que as pessoas comentam muito. E o que vem a ser esse erro musicoterápico, né? Inclusive, tem até o André Bandaliza que ele fala isso. Acho que eu botei aqui em algum canto. Aqui, eu quero falar do jeitinho que ele falou, iatrogenia. Diz, né, que é o erro na prática clínica. Se dá quando o terapeuta é envolvido em um processo clínico com o paciente ou com o grupo, né? A partir da sua intervenção, observa a ocorrência de um ou mais fenômenos organizados abaixo em categorias e subcategorias. Ou seja, ele pode prejudicar o paciente, né, de alguma maneira. E essa prejudicação é apenas na música? Não.
são de diversas maneiras. Pode ser questão musical, questão de objetivos clínicos, questão de interação verbal, questão de documentação. De várias maneiras eu posso cometer um erro musicoterápico e, assim, eu prejudicar o paciente, né? Então, são vários. O Benezzo, ele indica, naquela aula dele de 85, né? Não deixem as crianças autistas ouvindo música sozinhos, pois isso pode tornar algo iatrogênico, né? Ah, o menino está muito agitado, vou pegar isso e botar uma música aqui para ele ficar escutando. Isso pode fazer mal para ele, entendeu? Não é... Por exemplo, teve até um paciente meu que eu, conversando com a mãe, eu falei assim, ele gosta de músicas infantis? Ela, não, ele detesta. Se você botar uma música infantil aqui, galinha pintadinha, não sei o quê, ele vai entrar em crise, né? Vai se desorganizar bastante. Ou seja, você tem que entender. Se eu não conhecer, eu não tivesse tido essa conversa com ela, ia tacar uma música e o menino ia ficar agitado, eu ia pegar uma criança, né, se tivesse organizada, e deixar a criança desorganizada, prejudicar a criança sair mal, né, da sessão, e seria, assim, algo bem, bastante dificuldade, né? Quer comentar alguma coisa? Tô adorando, pode continuar. Então, a Barcelos, né, a nossa querida, que a gente sempre vai estudar, né? Ela fala também que até o teclado, em uma sessão, ele pode ser iatrogênico, né? O terapeuta, ele vai ter que interagir com a criança, né, ou o paciente. Por exemplo, lá no estágio, a gente tem, né, um paciente que ele era bastante hipersensível. Então, quando ele chegava, a gente tinha que ter todo aquele cuidado, a sala teria que estar em silêncio. Ele tinha um certo pavor do teclado, piano, né? Aí a gente foi com várias sessões, foi que ele chegou bem pertinho assim do piano, aí tocou uma tecla, que antigamente, na primeira sessão, como você não sabia, né, o Paulo, não sei se foi o Paulo, foi eu que fui tocar e ele ficou super irritado, se desorganizou e para organizar ele foi bem complicado, ele foi choroso, né, ficou choroso. Então, assim, você tem que saber conhecer o paciente, né, para ele adorava a bateria, mas ele detestava o piano, né? Ou seja, você tem que ver direitinho o que você pode e o que você não pode fazer na sessão. E um paciente, ele nunca vai ser igual ao outro. Mesmo que eu pegue 2 pacientes com TEA, A né? mesma Os idade, dois sejam no mesmo contexto, que sejam, né, severos dois, aí, não, cada um vai agir de uma maneira. A gente tem que conhecer isso. E também é uma questão super importante, né? E às vezes o repertório, como eu falei, o repertório familiar nem sempre vai ser bom para a criança, né? Às vezes aquilo ali é um repertório familiar, mas não faz parte do gosto dele. E aquilo realmente pode prejudicar, né? Tem gente que mora na mesma casa, aí um escuta forró, detesta forró, o outro gosta de pagode. Então, eu não vou, por exemplo, crianças, né? Ou então pacientes adultos que são cristãos, né? Tem gente que é cristã e não ouve música secular, né? Que é chamada música do mundo. Inclusive, teve até um trabalho que nós fizemos, que eu fiz contigo e o Rafa, né? Que no relatório tinha pacientes evangélicos que eles não aceitavam ouvir ou cantar, participar da sessão quando a música era música secular, música do mundo. Então, para ele, aquilo ali fazia mal, né? Ele se sentia errado, né? Então, a gente tem que respeitar isso aí, respeitar o que o paciente ouve, o que o paciente quer. E as questões dos erros musicais, que até Brandalize, né, que é o André, ele fala muito na questão musical. Mas como você falou ontem com o Matheus, né? As habilidades musicais e as vocais. Você precisa estudar, né? Saber pelo menos como você falou ontem, a criança só tocar em dó, aí a criança vem cantar em fá. Eita, eu não sei
o encadeamento dos Fá. O Fá com o quê? Com faz os acordes, né? Tem que saber. Porque senão você vai perder uma oportunidade de Isso, contribuir, de ajudar e, inclusive, pode prejudicar, né? Essa totalmente. questão dos estudos. Não é só os estudos musicais, é em tudo. Se eu vou trabalhar com Alzheimer, então eu tenho que entender bastante sobre isso, eu tenho que saber o que eu devo fazer, o que pode prejudicar, o que pode beneficiar. Então, tudo isso faz Totalmente. parte. Quer Você, falar uma por coisa? exemplo, também você cantar numa tessitura que o paciente não é Não confortável. consegue. É, Não é. de que adianta, né? Uhum. Várias coisas. Você realmente tem que estudar não só a música, né? Estudar, se envolver em várias coisas, em várias vivências musicais, trabalhar várias vivências é realmente muito importante. Tem também a questão do erro musicoterápico, né, nos objetivos clínicos. Eu vou Sim, realizar uma atividade que não é adequada para o paciente, eu vou acabar prejudicando. Por exemplo, às vezes acontece muitos atendimentos em grupo, né? Aí você tem que saber lidar com isso. Pegar pacientes, né, com os objetivos semelhantes, mas que também pacientes, por exemplo, eu não posso pegar um paciente hipersensível à música ou a sons ou a barulhos e pegar um paciente que gosta, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Numa sessão em grupo? sim. Pode beneficiar um e prejudicar o outro, né? Muitas pessoas perguntaram, você trabalha em grupo? Assim, depende, né? A gente tem que estudar os pacientes para ver se combina esse grupo aí, senão não tem condição. Posso beneficiar um, prejudicar o outro. E isso Total. pode Isso acontecer bastante. é de total responsabilidade do terapeuta, né? Do musicoterapeuta. Uhum, Analisar também exato. essa questão do contexto e tal. Tudo tem que ser analisado, tudo. Essa questão do erro musicoterápico é realmente muito importante. Às vezes está com o paciente, aí você não sabe nem o que é que você vai fazer. Aí você começa a pensar em segundos, bom, ele está fazendo isso, será que dá certo? Aí você começa, a questão da musicoterapia é muito improvisação, né? O curso, né, aquele curso que eu fiz até com o Paulo, do André Bandaliz, em relação à musicoterapia criativa, né? Eu tinha até um paciente que foi, né, fruto do meu trabalho do estágio, foi essa questão da musicoterapia criativa, né? Essa improvisação. Falei com o paciente, ele começou a cantarolar, né? Ali virou o tema musical, o tema clínico. E aí, se eu não souber tocar aquilo ali no tom certo dele, né? Pode até ir embora aquilo ali. Aí comecei a cantarolar com ele. E aí seguiu por uns 3 ou 4 sessões, né? Mas você precisa ter essa percepção, né? E se você não tiver, isso pode prejudicar o paciente, né? Questão. É, sim. E outra questão também é a questão da documentação, né? Você tem que estar tudo em dia, escrever, depois você vai que você esquece. Até lembrei do Gaeta, que tinha uma terapia que ele fazia e o profissional falava, onde foi que nós falamos na última terapia? Isso causa uma insegurança tremenda para o paciente, né? Esse paciente gosta de música evangélica, ou ele não pode escutar? Você tem que ter tudo. Certo? Se você tiver muitos pacientes, às vezes pode ser que aconteça que você esquecer, né? Por isso é importante Esqueceu. registrar, né? Exato. Até Registrar porque tudo. quando a gente trabalha com isso, com terapia, você tem que interagir com outros profissionais, né? Tem que estar tudo. Eu vou passar o relatório para o outro profissional ver como é que está o andamento. Às vezes, comigo é de um jeito, né? E com a psicóloga o paciente é totalmente diferente. Pode acontecer, mas está tudo ali registrado, né? Você vai saber como foram as sessões, o que está havendo, como é que o paciente está no momento, como é que ele não está, como foi a evolução. Isso é até importante para você dar uma devolutiva para a família, né? Para os pais, paciente. Isso é muito importante. E negligenciar isso aí, você vai
não se vê se prejudicar. Até para interagir com, como eu falei, né, com os outros profissionais. É um erro musicoterápico, né? Não registrar. Isso. Às vezes, realmente não dá tempo, mas você tem que depois parar Sim. e Em algum escrever. momento, né? Menina, que é isso? Em algum momento, ou então grava as sessões, se o paciente permitir, porque tem também isso, né? Você deve perguntar se é permitido a gravação e se aquela gravação também pode ser veiculada depois ou não, né? Isso também pode ser um erro musicoterápico, se você colocar ou não. Sim. Ou o responsável, ele não permitiu. Aí você taca lá nas redes sociais a foto sua com ele. Ou então um momento da sessão. Isso pode até, inclusive, constranger a família, né? É a Tem questão que do ser tudo bem sigilo, né? registrado, Tanto com contrato. sigilo, sim, é a questão do sigilo, né? E também de imagem, né? O direito de imagem é uma coisa que é muito delicada. É muito Exato. delicada. Porque às vezes até Porque não a família permite tudo, mas assim, um musicoterapeuta, qualquer terapeuta, qualquer pessoa, assim, qualquer profissional que trabalha com a saúde faz esse comprometimento do sigilo com o paciente, né? E, uhum. e isso, às vezes, a gente precisa analisar bastante, né? Principalmente porque com esse boom das redes sociais, essa coisa também tá ficando um pouco ambígua, né? E é sempre bom lembrar o que a gente precisa, nosso Às papel. vezes nem você gosta. Às vezes nem você gosta, né? Você tá lá curtindo uma praia no final de semana com os amigos, aí você nem quer se expor, aí o teu amigo vai lá e te marca na rede social. Esse homem, eu quero me esconder, aí tu vai e me expõe aqui. São diversas situações. Pois é, é uma comparação meio esquisita, mas até com a gente né, acontece isso. Uma coisa importante também é o musicoterapeuta ler, né, o código de ética da musicoterapia. Sim, Eu trouxe chegamos aqui alguns. nesse ponto Mostra aí final. o livrinho, Tem um mostra. aqui, gente, ó. Código de A roda ética. chique Eu tenho dela é assim. físico. O meu é online. Ele tá disponível em PDF pelo site da UBAN. Então, esse Uhum. código de ética, ele são, é um código de orientação e disciplina, né, do musicoterapeuta. Então, Esse é o de aqui a gente 2018, né? Esse é o esse de 2018. 2018. Ele é o mais recente. E aí, nesse documento, que é o documento oficial, assim, estão todos os princípios, né? Todas as recomendações e de disciplina, de atuação, de, de tudo que você precisa saber, assim, para ser musicoterapeuta. E tem essa questão do sigilo, né, profissional. Tá aqui. Então, é o nosso documento. É a nossa Bíblia. Isso, a nossa Bíblia tem que estar sempre andando sim, porque é exatamente esse documento que vai nortear a prática, né? As pesquisas também, né? Essa questão da bioética em relação à pesquisa. Nós trabalhamos e pesquisamos, e estudamos a saúde, as pessoas, né? Então, isso precisa ter muito claro qual que é o limite, né? Em determinados aspectos e o que a gente precisa se atentar em relação a isso. Então, fala um pouquinho, Ju, sobre o código, por favor. Bom, eu escolhi aqui alguns. Eu vou até, inclusive, também mostrar esse aqui, que é o do Dayton, Sim, né? o livro do Esse aqui também é o que fala sobre a musicoterapia e a questão da bioética. Só que esse aqui, esse lançamento é de 2015. Então, o que está aqui dentro de ética ainda é o de 2008. Aí, Sim, quando eu fui comparar com 2018, eu disse, tem umas coisas estranhas. Aí eu fui ver que era tá desatualizado. Mas o que está aqui dentro está valendo. É só você comparar com o de 2018 da ética. Aí eu escolhi aqui alguns, de acordo, né, com o livro dele. Deixa eu colocar, deixa eu ver, escolher aqui um.
Está aqui. Os artigos para não maleficência e beneficência. O artigo 4. O musicoterapeuta deve basear o seu trabalho no respeito à dignidade e integridade do ser humano, não fazendo discriminação de nenhum gênero, raça, origem, idade, orientação sexual, grupo social de pertencimento ou questões clínicas e crenças. E a gente vê isso, inclusive, até em outras áreas, né? Eu não vou aceitar esse paciente, não, porque ele é de tal orientação sexual. Você não pode fazer isso, né? Não pode. Ou então ele é de um grupo social tal, que eu não concordo, né? Você não pode fazer isso. E o artigo 14. Finalizar o tratamento quando o cliente ou o paciente ou o usuário, né, não se beneficiar mais deste ou quando, né, ele solicitar. Esse tipo, o paciente, olha, não está dando certo, então não vou querer mais, eu não vou obrigar a pessoa a continuar o tratamento, né? Talvez até pela grana, né? Eu estou precisando pagar a parcela do meu carro, não posso perder esse paciente. Jamais você pode fazer isso. Não pode. Se vira com as parcelas. E tem que ser ético nisso aí, né? Aí tem outro aqui que eu escolhi. Deixa eu ver onde que eu botei. O da autonomia. Essa questão do paciente ter a consciência, né, de como vai ser o tratamento. O artigo 14. Finalizar o tratamento. É a mesma coisa, né? Quando for solicitado. E o 15. Estabelecer e cumprir o contrato de trabalho estabelecido com o cliente. Que é o que eu falei do contrato musicoterapêutico, né? Você tem que fazer para tudo ficar esclarecido. Sim. Então, para assim o paciente saber o que vai vir. Como eu conversei, acho que foi semana passada, foi semana retrasada, né? Depois que eu conversei com a mãe de um dos pacientes, eu falei, então a gente vai fazer assim, 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 para ela entender o que é que vai vir, né, adiante. Uhum. O artigo 51, em relação à autonomia. O musicoterapeuta, ao realizar pesquisa, ele deve, isso em questão de pesquisa, obter uma autorização de consentimento livre e esclarecido do indivíduo ou responsável, né, e da instituição, quando vier o caso, né, antes de iniciar a pesquisa ou estudo. Você tem que, por exemplo, digamos que eu esteja num estágio e eu vou fazer uma pesquisa, vou pegar com os pacientes, sem eles saberem, ou sem os pais saberem, ou então uma pesquisa de mestrado, né? Estou na pesquisa de mestrado, e vou usar 20 pacientes, vou fazer um experimento. Tem que haver o consentimento disso, né? Documentado, inclusive, tem que ser documentado, eles assinam que eles vão participar daquela pesquisa. Mesmo que você já seja um musicoterapeuta deles há, há muito tempo. Ainda assim, se você vai iniciar uma pesquisa, precisa dessa autorização. Foi daí que a bioética veio, né? Essa questão da Exato. bioética. As pessoas pegavam, né, crianças, pegavam pessoas adultas, faziam experimentos sem nenhuma responsabilidade, onde havia morte, onde as pessoas eram machucadas, né? Teve casos de idosos que foi colocado neles um vírus, né? Acho que foi, não lembro se era da hepatite. Eu só sei que foi colocado um vírus e essas pessoas passaram 20 anos em experimentos sem saber qual era a finalidade, de saber como é que a doença ia evoluir. Gente, meu Deus. Vai totalmente fosse contra os direitos humanos, né? totalmente. Absurdo. Então, outras, né, que tinham vários pacientes com problemas renais que precisavam fazer hemodiálise, mas tinham poucas máquinas, né, para fazer. Então, foram fazer o experimento para ver como é que acontecia com alguns que não faziam durante semanas. Aí foi descoberto que tinha um limite entre fazer tantos por semana, né? Tudo isso sem as pessoas saberem, prejudicando pessoas, né? Com problemas tão sérios. E essa questão da bioética, no passado, na medicina, naquela bem antiga, quando os médicos faziam alguns experimentos que os pacientes morriam, né? Ou então eram bastante prejudicados, uma das sentenças deles também era passar por né, morte, pena de morte para o médico, por ele ter prejudicado o paciente, mas isso veio depois, né? Então, essas pessoas que sofreram, né? Incrível como
muitas coisas ruins têm que acontecer para poder haver essa conscientização, infelizmente, né? Se houvesse essa conscientização antes de prejudicar as pessoas, né? Mas acontece. E ainda no 51, né? Informar o indivíduo participante da pesquisa ou responsável pelo mesmo sobre os possíveis riscos, né? Quais os riscos que eu vou ter fazendo essa pesquisa? Vale a pena o risco? Vale a pena, né? A questão se vale ou não? Ou se não vale? Tem que informar tudo, né? Considerar um indivíduo, o responsável pode interromper. Se ele quiser interromper, ele vai interromper e você não pode obrigar aquela pessoa, você começou, só faltam 2 sessões para terminar a pesquisa, você desiste? Ela desistiu? Desistiu. Você não pode obrigar. A qualquer momento a pessoa ela pode sair da pesquisa, né? Não pode ter no E, contrato, né? De só fazer uma coisa. Essa coisa que a Jo falou sobre o contrato. Ele é um documento super importante porque assegura também o musicoterapeuta em relação. No contrato tem tudo: tem formas de pagamento, tem a frequência e a duração das sessões, tudo que for acordado entre a família e o paciente e o musicoterapeuta vai estar lá no contrato. Então, é um documento também que assegura o profissional. Só que, por exemplo, né, você não pode fazer, como eu já vi, inclusive. Coloca no contrato mínimo de 6 meses, 6 meses de sessões de musicoterapia. Isso é muito antiético. E outra coisa também que não pode é você promover o que, infelizmente, também tem muito, sessões experimentais de musicoterapia. Gente, é, não eu sempre existe. lembro disso. Quando eu vejo, eu disse, meu pai do Isso céu, não existe, gente, não existe. já me foi pedido isso. Você não pode fazer aqui um experimento. Não, é assim, Aula não. experimental, é Você uma vai sessão fazer, experimental. As é, pessoas confundem um pouco sobre eu acho não, meu povo. com a educação musical, né? E tem alguns professores que fazem, dentro do contexto da educação musical, aulas experimentais. Mas aí tem um objetivo para isso, né? Às vezes a pessoa nunca teve nenhum contato com música e quer experimentar alguns instrumentos para poder ver como é e tal. Mas enfim, isso é outra coisa, não tem nada a ver. A gente da musicoterapia, né? Nós aqui é um outro processo e que a primeira conversa, a entrevista, a anamnese já conta como uma primeira sessão, não existe sessão experimental. Né? Não Então, existe, tem pois que desmistificar também essa confusão que o pessoal faz. que é totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. Não posso fazer isso, vamos fazer aqui um experimento para você ver como é. Não. Eu posso prejudicar naquele experimento ali o paciente. Porque Total. música é uma coisa que mexe muito, gente. Mexe muito, tanto positivo como negativo. É tanto que quando a gente vai trabalhar com TEA, a gente delimita ali mais ou menos 30, 40 minutos, né? 50, porque a música ela é muito estimulante. Então, às vezes, esse monte de estímulo para o paciente, principalmente para o autista, pode prejudicar ele. É muito barulho. Você está lá com vários instrumentos, né? Bateria, percussão, teclado, violão, aquilo ali pode sobrecarregar a pessoa, né? Principalmente os autistas. Tanto que, às vezes, perguntaram, você faz quanto tempo de... E o autista aguenta tanto tempo? Assim, depende. Às vezes, não, Tem crianças né? que sim, tem crianças que não. Depende muito, né? Você tem que estudar o paciente, todo o contexto dele, para você ver se você não vai prejudicar. Não, mas faltam 10 minutos para terminar a sessão e o paciente está aqui, não quer ouvir mais nada, não quer tocar mais nada, não quer interagir em nada. Você tem que saber o que você vai fazer para você não prejudicar o seu paciente. Ou não fazer, né, que é a não maleficência. Ficar quietinho, né, para não prejudicar, ou fazer uma ação positiva. Vai depender, né? E a outra é respeitar a resolução em vigor do Conselho Nacional de Saúde de Diretrizes e Normas, que é a questão, né, que tu mostrou lá o livrinho da UBAN, né, sobre a ética. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro.
Tem um tema também que eu falei que a gente tocou aqui em vários aspectos, mas está dentro também do Código de Ética, no artigo 7, né? Que é buscar qualificação musical contínua, aquilo que a gente falou ontem na live com o Matheus. E a formação contínua dentro da musicoterapia, da teoria da musicoterapia, né? Seja de modo geral ou seja especificamente com o público com quem você trabalha, né? Aquilo que você falou, se você trabalha com pessoas dentro do espectro, você vai ter que estudar autismo. Se você trabalha com grupos, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar grupos, né? Vai ter que se debruçar para compreender esse, esse público, Por né? exemplo, quando eu comecei o estágio, eu estava estudando, antes de começar, eu estava estudando só surdos, Sim. né? Fiz pesquisas sobre surdos, como trabalhar com surdos em relação à musicoterapia, estava afiada. Aí não apareceu, eu, vá, meu pai. Aí a Paulinha, vai pro TEA, porque TEA é o que tem. Eu, mulher, eu não sei nada de TEA. Lá vai eu estudar, menino, acho que eu li uns 3 livros em uma semana. E aí conversei com o Paulo, né? Eu já conheci o Paulo antes do estágio. Eu disse, Paulo, me indica alguma coisa aí, porque eu sabia o básico do básico, né? Então, fui estudar, fui ler livro, peguei o Shapira, menino, aí eu comecei a entender, caramba, então é por isso que acontece isso, 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 isso. E eu comecei a entender mais a questão do TEA. Mas se eu chegasse lá no dia do estágio, no primeiro dia, limpa e seca, eu vou esperar pelo Paulo Bruno, que ele é o cara lá que entende bem do TEA. Gente, eu tenho que entender para poder cuidar, senão eu posso prejudicar o paciente. Quando ele está em crise, quando ele está desorganizado, o que eu devo fazer? Então, você tem que estudar em relação ao público-alvo. Você tem que saber. Tem que estar sempre estudando instrumento, estudando a questão do ouvido. Né? Improvisação a gente usa muito na musicoterapia. Né? Tudo isso você tem que estudar. E não, isso é não fazer essa ação, você está prejudicando o seu paciente. Você, o não estudar, o não ficar estudando o seu instrumento, o não saber interagir, o não estudar sobre o público-alvo, tudo isso, esse não prejudica as sessões, prejudica o seu trabalho, prejudica o paciente. Isso realmente não pode acontecer. Pois é. Eu acho que é basicamente isso, né? A questão do erro musicoterápico, que é o que mais. Inclusive, né, em uma das aulas do Brandalize, em musicoterapia, né, no Rudolf Hobbes, ele falou: a gente tem costume de gravar o que é certo, quando a gente acerta, né? Pega um paciente e o paciente evolui positivamente, você está lá, você apresenta no seminário, mas quando acontece o erro musicoterápico, a gente não costuma mostrar esses vídeos, né? Ele falou bastante isso. Essa semana, ele até falou, essa semana eu tive um erro musicoterápico. O meu paciente chegou aqui organizado, né? E acabou se desorganizando, ou aconteceu qualquer coisa que deu errado, né? Acontece também. Às vezes você pode não ter culpa, né? Até a questão da bioética. Às vezes o médico está lá numa cirurgia e acaba prejudicando o paciente, mas às vezes não é culpa dele. É o corpo que reage diferente. Pode também acontecer isso na musicoterapia. A questão do erro musicoterápico também acontecer, mas de uma certa forma não ser culpa sua, né? Por algum motivo aconteceu algo, mas basicamente o erro é do musicoterapeuta, né? Se ele não estudar. O não é muito importante nisso aí. O não estudar, o não se qualificar, né? Sim. Pois é, Gil. E aí, pronto, um último tópico que eu acho que seria interessante a gente falar também sobre são as questões da formação, né? Que estão também relacionadas a essa questão da ética dentro da musicoterapia. Uhum. Que musicoterapia só é musicoterapia com musicoterapeuta formado, né? Profissional formado em musicoterapia, seja graduação ou pós.
Tem muita gente fazendo, se dizendo musicoterapeuta sem ser musicoterapeuta. Acho que só saber tocar, ou só saber cantar, não, eu posso trabalhar com música, eu sou o cara do violão aqui, eu toco piano como ninguém. Aí eu vou lá, não é assim, gente, você tem que ter uma formação. A gente aprende tanto na musicoterapia, aprende sobre o corpo, sobre as questões mentais, sobre, né, várias deficiências, e às vezes a pessoa só em saber tocar, isso não adianta. Até Ou porque, então você faz um curso de musicoterapia totalmente online, que sim, você não vai ter uma vivência, né? Você não vai ter um estágio, você não vai vivenciar aquilo ali. O estágio é incrivelmente importante para o musicoterapeuta. fundamental, Quer como falar? qualquer outra área da saúde, né? Exato, tem que ter. Não Precisa, tem como. precisa. Você precisa experienciar de forma supervisionada, é o estágio supervisionado, né? Uhum. E aí, infelizmente, existem informações que são reconhecidas pelo MEC, e essa é uma questão, né, que a gente está aí na batalha de regulamentação da profissão, de regulamentar a profissão. Mas, É. infelizmente, essas pessoas que fazem esses cursos online, 100% online, Às eu vezes nem não sabem, né? possuem. Oi? Às vezes nem sabem que estão fazendo, mas Infelizmente, é. E é uma perda de tempo e dinheiro, né? Porque não, essa pessoa não vai conseguir se associar nas AMTs, que são as associações estaduais. exato. Não E vai ter aí, seu registro, exato. Sem o registro você não pode atuar, né? não vai fortalecer, né, a classe. Exato. Aí, isso tá no código de ética, né? Só é Isso. musicoterapeuta quem fizer musicoterapia, né? Na pandemia, muita gente teve aulas online, mas por conta da pandemia. É uma Eu vou ter situação que fazer um estágio, não posso fazer um estágio online, não. O meu paciente é ali e eu aqui do outro lado da tela. Não tem como. Isso é muito importante. exato, exato. Tem no código e é fundamental até. E aí é uma indicação que a gente faz também para quem quer fazer musicoterapia, né, enquanto paciente, não só a formação, né, de se tornar profissional, mas quem quer fazer musicoterapia ou colocar seu filho, sua filha, né, sua criança para fazer. Então busquem também a formação desse profissional. Busquem Exato. saber qual que é a qualificação dessa pessoa, se ela está em dia, né, com a associação, porque Se é um essa direito pessoa seu. também tem experiência na área, por exemplo, eu posso ser musicoterapeuta e nunca ter trabalhado com Alzheimer e arrumar um paciente com Alzheimer. Às vezes, claro, a experiência vai vir com o tempo, mas se a pessoa já tem, assim, né, algum conhecimento em relação a isso, porque senão pode prejudicar, sim, o paciente. Pois é. Que nem essa minha amiga, né, que o filho teve que ficar meses e meses com um psicólogo que não sabia nada de TEA, não sabia nada de autismo e só prejudicou. Foi perda de tempo e prejudicial para a criança. Até porque ela piorou em vários aspectos, né? Ela tinha hora que ela não conseguia mais se comunicar direito, então pode prejudicar. Você tem que saber, tem que estudar realmente. Não tem como não. Ju, Rosângela, que está aqui com a gente, perguntou: a musicoterapia pode ser utilizada para melhorar a ansiedade? Pode sim. Até tem pessoas que usam também na questão do trabalho, né? Essa relação com o outro. Para ansiedade, com certeza. A musicoterapia pode sim ajudar. Eu não E consigo ler muito. os comentários, né? Nos comentários da CIAP, Espaço Multidisciplinar, dizendo que você, além de capacitada, é ética, né? E é um orgulho tê-la como parceira. Uhum. A Paulinha também aqui fazendo elogios à live. O Iago Consegui ler o concordando. da Paulinha só. Se alguém tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida, quiser colocar,
certo? Acho que esse tema ele é bem amplo, né? E a gente faz até a indicação, gente. Mais uma vez, né? O código de ética ele tá disponível para acessar no site da UBAN. O site da UBAN a UBAN é a União Brasileira de Associações em Musicoterapia, então é o nosso órgão de maior autoridade. Então, tudo que nós, enquanto profissionais da musicoterapia, falamos, nos conceituamos, nos propagamos assim na nossa atuação, pesquisa, tem sempre o respaldo da UBAN, né? Então o site é UBAN, eu vou colocar aqui, musicoterapia.com.br. Então lá vocês vão encontrar o documento, né? Esse documento do Código de Ética e outros documentos também que regulamentam outras coisas, como as AMTs. Lá tem onde você pode encontrar informações de graduações ou especializações pelo Brasil inteiro, né? Então, Inclusive, tem uma nova agora, né, aqui em Fortaleza. Eu acho que Fortaleza e Juazeiro do Norte. sim, Só procurar aí o Instagram do Rodrigo Félix, que eu acho que ele está à frente, né? Que é uma nova e parece que ela é muito boa, essa faculdade. Muito boa. a Sensupeg, né? Uhum. Tem várias formações pela, pelo Brasil, pela Sensupeg, ela é bem conceituada nessa área. Também está começando uma formação lá em Natal, quem está aqui que é de Natal e se interessa. Natal também tem agora, Na né? ve- Olha é, aí. isso. Ah, pronto, botei aqui o Instagram. Pior que eu acho que eu não tô conseguindo. Luciana. Não consigo também ver. Pronto. E aí, gente, é isso. Estamos à disposição, né, para dúvidas, quem tiver dúvidas, mas e recomendamos muito nessa leitura que a Ju passou. Mostra de novo, Ju, o livro, por favor, do Davidson, O meu Bioética. tá autografado. Todo riscado, né? Eu também sou assim. Risco. Tá autografado pelo autor lá Ah, que Sim, chique! tava lá. Que chique. Arrasou. E aí nós temos o código, certo? E aí, acho que é isso, Ju. Não tem mais nenhuma pergunta. Quero te agradecer por essa live, por esse bate-papo. Foi super interessante. E importante, né? A gente precisa estar sempre reiterando a necessidade de dialogar sobre a ética, sobre a nossa atuação, pesquisa e nos mais variados contextos. Então, quero te E eu também agradecer. agradeço o convite, foi um privilégio. Oh. Sou sua fã, você sabe disso. E eu sou sua, eu sou sua. Isso que é verdadeira. Estou muito Foi feliz uma de ser conversa sua amiga e colega de trabalho. também. Trocamos muitas figurinhas. Gente, é isso. A live vai ficar gravada, tá? Aqui. Uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigada para quem acompanhou as lives desde o início da semana, quem compartilhou, quem ajudou também aqui nos diálogos, né? Trazendo questões, comentários, tudo isso ajuda a gente também a impulsionar, né, essa grande corrente que também faz parte, isso é importante falar, faz parte do código de ética do profissional fazer essa promoção Divulgar, da né? profissão, divulgar a profissão de forma correta, coerente e condizendo com o próprio código de ética e com as autoridades que a gente tem, né, enquanto classe de profissionais. Então, estamos aí nessa luta. Um beijo, Ju. Um beijo para todo Boa mundo. noite, gente. Beijo, Rosa. Boa Obrigada, gente. noite. Boa Tchau, noite. obrigada.